Boa noite, a paz do Senhor a todos. Quantos estão felizes nessa noite? Você está contente por mais uma vez estar na casa de Deus? Amém. Irmãos, eu entendo que é uma alegria poder estar aqui, é um desafio, porque nós estamos aí tendo este vírus, aí essa gripe, que tem aí assolado muitas pessoas, que tem trazido algumas complicações. Eu estava bem esses dias e já estou com a garganta de uma chuva que peguei ontem e hoje. Mas isso não impede de nós adorarmos a Deus, de nós exaltarmos ao Senhor. Então todo esforço é válido. Todo esforço que você faz para servir a esse Deus, para adorar esse Deus, para exaltar esse Deus, com certeza, Deus ele é recompensador. Deus, com certeza, nesses 12 dias, Ele vai renovar a nossa vida, Ele vai, com certeza, trazer algo novo ao nosso coração. Eu me lembrava, antes, quando nós estávamos, o ano passado, na campanha do resgate, né? E foi o ano que nós falamos sobre o resgate. E aí alguma coisa veio ao meu coração, porque quando entramos esse ano, é o ano do aquebrantamento. E aí, irmãos, começou a pulsar o meu coração o quê? O tempo que nós passamos aqui na igreja, falando sobre resgate, algo que talvez nós tínhamos parado, esquecido, alguma coisa que parou no meio da caminhada, alguma coisa que você desistiu, e Deus foi tratando ao nosso coração. Nós estávamos aqui muitas vezes orando nos cultos de orações, na consagração, buscando a Deus e nos preparando para que esse novo ano, Deus verdadeiramente, Ele aquebrante o nosso coração para coisas novas, coisas maravilhosas. E Deus, Ele está aqui, meus irmãos. Deus, Ele está neste lugar. Com certeza, Deus, Ele tem algo novo para nós. A cada culto, a cada reunião, a cada momento que nós estamos na presença dEle, é maravilhoso, porque nós sabemos que nós servimos a um Deus vivo, não a um Deus morto, não a um Deus que não nos escuta, que não nos ouve, que não fala conosco. Todos os dias Deus ele fala ao nosso coração, mas muitas vezes talvez nós estejamos desapercebidos. Mas Deus nessa noite, Ele tem uma palavra para o teu coração. E aí eu, um pouco preocupado, por quê? Porque, irmãos, há uma grande responsabilidade. Nós não falamos daquilo que é humano, mas falamos daquilo que é espiritual. E se você fala daquilo que é espiritual, você tem que ser dirigido pelo Espírito. E aí eu me lembrava quando o pastor abriu essa campanha, e quando ele falava de Davi, no meio da mensagem ele falava, olha, era um homem segundo o coração de Deus, que agradava a Deus com as suas atitudes. Eu falei, meu Deus, que palavra maravilhosa. Nós entramos no segundo dia e Deus falou conosco que o Espírito Santo é aquele que conhece o nosso coração, a intenção que está no nosso coração. E nós partimos, irmãos, por terceiro dia. E o pastor que esteve aqui, ele trouxe uma palavra poderosa, que Deus verdadeiramente, aquele que conhece o nosso coração, quando Ele trata acerca do pecado. E o pecado muitas vezes ele separa assim, o homem de Deus, o homem da presença do Senhor. E no quarto dia nós estávamos aqui com o pastor Joel e uma palavra poderosa também. Uma palavra maravilhosa que tratou ao nosso coração. E chegamos ao quinto dia, pastora, falando sobre o homem também. O homem natural e o homem espiritual. Aquele que ele tem entendimento e aquele que muitas vezes não tem entendimento das coisas de Deus. Mas talvez nessa noite Deus, Ele queira falar algo diferente ao nosso coração.
A palavra de Deus, irmãos, ela é a mesma. Eu entendo que todas as mensagens que serão pregadas ainda aqui, Deus, de certa forma, Ele quer falar ao meu e ao teu coração. Não há uma palavra, irmãos de Deus, que não mude a nossa história, que não mude a minha vida, que não faça efeito na minha vida. Porque se eu entender que a palavra que ela é pregada, ela não faz mudança na minha vida, alguma coisa está de errado. Não com a palavra de Deus, mas talvez com a minha vida. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa. Ela alcança os corações aquebrantados. Aquele que está disposto, na verdade, a abrir o coração para Deus neste lugar. Com certeza Deus, Ele falará conosco mais uma vez. Eu queria te convidar, não queria tomar muito tempo, para que você abrisse a tua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, no versículo 1, 1 Samuel, capítulo 1 e versículo 1. Houve um homem de Ramá, Taim e Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Elu, filho de Tu, filho de Zufé, Efrateu. Este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali uns sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofim e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava e dava ele uma porção do sacrifício a Penina, sua mulher, e a outra dos 2 seus filhos e a todas as suas filhas, porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha encerrado a madre. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite, Senhor. Te louvar porque a tua palavra ela é preciosa. A tua palavra, Deus, ela é poderosa, ela é viva. Ela é eficaz. Ela é mais penetrante, Deus, do que espada de 2 gumes. Porque ela penetra, sim, Senhor, até a divisão da alma e do espírito. E ela é apta, Senhor, para trazer o discernimento e o desejo do nosso coração. Amém? Irmãos, esse texto, ele me chama a atenção por quê? Porque Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus que realiza milagres. Em meio à dificuldade, em meio à tempestade, Deus, Ele é um Deus de milagre. Deus, Ele não precisa, irmãos, do tempo, ou do dia, ou da hora, para realizar um milagre na vida de alguém, na vida da pessoa que está necessitada de uma providência de Deus. E aí o que me traz ao coração nessa noite, é como é que está o meu coração diante do Senhor. Como é que está a minha vida diante de Deus, diante daquele que é o Todo-Poderoso, daquele que conhece a minha necessidade, que conhece a tua necessidade, que conhece as nossas fraquezas, que conhece as nossas provações, que conhece as nossas lutas. Deus, irmãos, Ele nunca está ausente de nós. Deus, Ele sempre está presente, pronto para agir através da nossa vida. E o que me chamava a atenção é que, eu falei, Deus, essa palavra, irmãos, a questão de uns 2 anos atrás eu preguei esta palavra nessa igreja.
E tinha uma irmã que ela estava passando um momento difícil. Talvez ela já não acreditava mais que o milagre ia chegar, que a bênção de Deus ia chegar, que a resposta de Deus ia chegar no seu lar, na sua família. Mas passado um determinado tempo, a bênção chegou, a vitória chegou, o milagre chegou, a bênção chegou até a sua casa. Provavelmente, era uma pessoa que estava crendo de todo o coração que Deus faria um milagre. E para Deus realizar, na verdade, irmão, um milagre na minha vida, um milagre na tua vida, o nosso coração, ele tem que se quebrantar diante de Deus e reconhecer que Deus é soberano, que Deus ele é grande. Mas, irmãos, algumas coisas que dentro da palavra de Deus que nós não podemos abrir mão. Porque muitas vezes nós perguntamos e questionamos o porquê não acontece comigo, acontece com os outros. Porque comigo nunca acontece, mas com as pessoas acontece. Aí veio uma coisa ao meu coração, irmãos, como é que está o meu coração? Será que eu tenho vivido uma vida obediente à palavra de Deus? A primeira coisa que eu queria falar aqui, para que você tenha um coração aquebrantado, você tem que ser obediente à palavra do Senhor. Não há como, meu irmão, Deus operar se não houver obediência. E obediência à sua palavra. A sua palavra é vida. A sua palavra, irmãos, é ela que mudou a nossa história, a nossa caminhada. Se eu te perguntar nesta noite, como era o nosso coração sem o Senhor? Como era esse coração sem Deus? Aonde nós depositávamos? Em tantas coisas ruins, em tantas coisas horríveis. E hoje, irmão, nós estamos na presença de Deus. E muitas vezes a palavra ela é pregada, a palavra ela é ministrada. E talvez, irmãos, muitas vezes o milagre não vem, porque nós não estamos vivendo uma verdadeira obediência a Deus. Não aos homens, mas a Deus. A Deus. Porque é Deus que opera, irmãos. Você quando olha a história de Abraão, você vê que Deus ele lança uma palavra para aquele homem. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e você vai ver o que eu vou fazer. E no meio da trajetória, Deus ele vai realizando, Deus ele vai fazendo. Chega um momento que Abraão fala, olha Senhor, como é que isso vai continuar? Como é que a minha geração vai continuar? Eu não posso ser pai porque a minha mulher é estéril. Eu já estou numa certa idade, ela também. Mas irmãos, era uma coisa, aquele homem ele era obediente à voz de Deus. E aí o milagre chega. Aí a resposta chega. Porque irmãos, como nós obedecemos a palavra de Deus, não há como Deus não agir. Não há como Deus não operar. Mas precisamos obedecer a Deus com o coração voltado para o Senhor. Você pode ver aqui e observar que chega um momento que talvez Abraão ele falou, olha, Deus precisa de uma ajudinha. Deus precisa de uma ajudinha. Como é que eu vou ajudar a Deus? Então ele vai lá, irmãos, e pega a escrava. E nasce Ismael. Mas o filho da promessa não era Ismael. O filho da promessa era Isaque. E aí Deus chama Abraão. Abraão, a promessa é Isaque, não é Ismael. E depois de um determinado tempo, irmãos, Isaque ele vem. O filho da promessa ele vem. E num período que aquele menino está crescendo, Deus fala para Abraão, Abraão, me dá o teu filho. Me dá o teu filho, teu único filho, e oferece em sacrifício a mim. Irmão, somente alguém que tem um coração aquebrantado,
não lutaria com Deus, não brigaria com Deus, não questionaria Deus. Porque veja bem, Isaac, ele era o filho da promessa, ele daria continuidade. E agora Deus fala a Abraão, pega o teu único filho e oferece em sacrifício a mim. Realmente, irmãos, nós precisamos entender que Deus, ele é poderoso. E aquele homem, ele foi obediente àquilo que Deus falou. E lá na frente você vê o que Deus fez. Então eu entendo, irmão, se não houver obediência, não há resposta de Deus. Se não houver obediência, não há como Deus agir, como Deus fazer. E muitas vezes, irmãos, nós vivemos sim, porque muitas vezes Deus fala conosco, Deus trata conosco, mas muitas vezes nós não damos ouvido ao que Deus quer fazer, ao que Deus quer realizar na nossa vida. E aí começa. Aí nós achamos problemas em tudo. Acha que o defeito muitas vezes está nas pessoas. E muitas vezes está em nós. Nosso coração está duro, nosso coração está fechado. Nós não aceitamos a palavra. Nós não tomamos posse da palavra. Irmãos, esses dias têm sido dias maravilhosos. Tem dias que Deus tem falado conosco. Da forma que Ele vai falar, a forma que Ele vai agir, talvez seja de maneira diferente, mas Deus tem falado conosco. Deus tem tratado o nosso coração. Esse é o ano do aquebrantamento, que nesta noite, irmão, o teu coração, ele possa verdadeiramente estar quebrantado no Senhor, e você vai ver o milagre acontecer. Não tem como. A segunda coisa que eu queria falar nessa noite, a primeira é a obediência, seja obediente. E a segunda coisa que eu queria falar nessa noite é sobre adoração. Não há como adorar a Deus, irmãos, se nós não tivermos um coração aquebrantado. Não há como louvar a Deus se o nosso coração não tiver totalmente rendido a Deus. Irmão, através da adoração, se o nosso coração verdadeiramente estiver quebrantado no Senhor, os milagres acontecerão. Você vai ver cura. Você vai ver batismo com o Espírito Santo. Você vai ver pessoas sendo restauradas através da adoração. Eu me lembro uma época que eu estava num culto e tinha muita gente naquela igreja, era uma reunião. E foi chamado, irmãos, muitos cantores ali para cantar naquela noite. E de repente o pastor, ele chama uma irmã, simplesinha, uma convidada, que veio do interior lá de Goiás. Eu não me esqueço disso. E aquela mulher, com toda a simplicidade, ela sobe ali no altar. E quando ela abre o coração, meu irmão, quando ela abre a sua voz, você vê Deus agindo, você vê Deus curando, você via pessoas se rendendo aos pés do Senhor, você via pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Então nós entendemos, irmão, que a verdadeira adoração, nós temos que ter um coração quebrantado diante do Senhor. Com certeza, irmãos, o mover é do Espírito, o agir é do Espírito. Se nós deixarmos, irmãos, com certeza, o Espírito Santo agir, através do louvor, através da adoração, com o coração aquebrantado ao Senhor, nós vamos ver muitas coisas acontecer neste lugar. Nós vamos ver muitos milagres acontecer neste lugar. Eu creio nisso, irmãos. Deus é o mesmo, Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Mas muitas vezes o nosso coração, como é que está o nosso coração? Diante dEle, diante do Senhor. Como é que está? Irmãos, quando a irmã abriu o culto, e ela expressou, irmã, ela expressou aquilo aqui, que alegria. Nós chegamos aqui. As crianças falam, nós chegamos aqui. Será que você, irmãos, entendeu que Deus já começou a falar conosco?
no início do culto, no início da palavra. Que alegria de poder estar aqui. Nós não estamos aqui, irmãos, em nenhum shopping. Nós não estamos aqui numa reunião somente para nos vermos como irmãos, mas nós estamos na casa do Rei, nós estamos na casa do Pai, nós estamos na casa do Senhor. Então há uma motivação diferente de eu estar aqui. Porque eu sei que quando eu chego aqui, o Senhor tem algo novo para oferecer para nós. O Senhor tem algo preparado para nós. Então, muitas vezes nós chegamos no culto preocupados, com tantas coisas, com isso, com aquilo. Como é que vai ser? O que vai acontecer? Irmãos, deixa Deus fazer, porque quando você tem um coração aquebrantado a Deus, é Deus que faz, é Deus que realiza. Eu não preciso ficar preocupado, porque a ação é dele, o milagre é dele, a resposta é dele. O problema, irmãos, não é nosso, mas é do Senhor. E quando nós chegamos aqui, com certeza Ele sabe do esforço que foi feito, Ele sabe da batalha que foi feito, da luta que foi feito, o dia como foi seu. Ele sabe, meu irmão. Ele sabe. Irmão, eu vim hoje debaixo de uma chuva. Ontem também. Mas quando eu cheguei aqui, eu não estava preocupado se a minha garganta estaria ruim, se eu estaria com a cabeça doendo. Eu queria estar aqui. Eu queria estar aqui. E por quê, irmãos? Porque o meu coração ele é apaixonado por Jesus. Porque antigamente, irmãos, eu não tinha esse privilégio. Eu não tinha essa oportunidade de falar: Deus, eu estou aqui. Eu sei que foi um dia difícil, mas o Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece a minha vida. Fala mais uma vez conosco. Fala no nosso coração. Não rasga o teu coração nesta noite. Entenda que Deus, Ele está aqui. Ah, mas olha, hoje poucas pessoas vieram. Não importa, você veio. E é isso que importa. Você veio e Deus está aqui. E Ele tem algo para te oferecer. Aleluia, aplauda o Senhor, meu irmão. Aplauda Ele. Ele é merecedor, Ele é digno. Aleluia. A terceira coisa que eu queria falar nessa noite. E talvez você falou, você não falou nada do texto que você leu, mas nós vamos chegar lá. Irmãos, essas são coisas que são importantes na nossa vida. Não há como andar com Deus se não obedecer os seus mandamentos. Não há como viver uma experiência com Deus se não haver em nós uma verdadeira adoração. Nós não estamos aqui somente porque o louvor é bom, porque o louvor é gostoso, mas verdadeiramente eu vim aqui para adorar ao Senhor, aos Reis dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Mas a terceira coisa que eu queria falar, e eu creio que é tão importante como a primeira, como a segunda, é que nós, para termos um coração aquebrantado, nós temos que viver uma vida de santidade. Não há, irmãos, não há. Não há como ter um coração aquebrantado diante de Deus, se eu não viver uma vida de santidade diante do Senhor. Quando você lê o Salmo 1, o salmista, ele falando: bem-aventurado o homem que não anda segundo o caminho dos pecadores e nem se detém no caminho deles, mas o seu prazer está na lei do Senhor, em buscar a lei de Deus para nós. E viver em santidade, irmãos, é como o pastor sempre fala, não é somente porque você vai se sujar,
Mas muitas vezes nós precisamos reconhecer que muitas vezes nós vamos falhar. Que nós vamos errar, nós somos seres humanos. Ninguém aqui é super-herói, meus irmãos. Nós vamos falhar, nós vamos errar. Às vezes os pensamentos vêm. Mas é você reconhecer. É você saber que existe um Deus maravilhoso. Um Deus perdoador. Um Deus amigo. Um Deus que sempre está disposto a nos abençoar. Mas não dá para viver, irmãos, uma vida, ter um coração voltado para Deus e voltado para as coisas do mundo. Irmãos, se alguém me convidasse há um tempo atrás para vir na igreja assistir um culto, uma pessoa passasse, hoje tem um futebol, vamos lá, eu trocava. Eu trocava o futebol, irmãos, por Jesus. Porque o meu coração, ele estava ligado àquilo. O futebol era mais importante. Não, Deus era importante para mim. Mas hoje, irmãos, se alguém falar, olha, é dia de culto, e é dia de nós ir bater uma bolinha, irmãos, com certeza eu venho para o culto. Com certeza eu venho para o culto. E olha que eu sempre gostei de jogar bola. O meu domingo, irmãos, era num campo de futebol. Acordava às 8 da manhã e ia para um campo de futebol jogar bola. Chegava 6 da tarde em casa. Mas o meu coração, irmãos, o meu coração, ele é apaixonado por Jesus. E não tem como viver, irmãos. Muitas vezes você é questionado. Muitas vezes as pessoas, ela tenta te afrontar. Muitas vezes o pecado, ele bate na tua porta. Essa é a verdade. Mas, irmãos, quem tem um coração aquebrantado, com certeza ele vence. Ele vence as tentações. Ele vence as provações. Porque Deus, irmãos, ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para te dar. Mas muitas vezes, irmãos, nós queremos ter um coração aquebrantado, mas nós não queremos viver uma vida de santidade diante do Senhor. E a palavra de Deus diz, sede santo, porque eu também sou santo. Não é o pastor, é a palavra de Deus. E talvez, quando nós somos confrontados, não, o pastor tocou na minha ferida, aí não. Palavra, irmãos, a palavra. Deus fala, Deus é santo. Então nós devemos viver em santidade. Deus é um Deus perdoador, irmãos. Mas nós temos que procurar a santidade. Sem santidade não tem como ter um coração quebrantado diante de Deus. Se nós não vivemos em santidade, verdadeiramente nós não temos um coração quebrantado. Porque, irmãos, vale a pena vencer o pecado. Vale a pena. Irmãos, eu vim do mundo. Conheci a minha esposa. Nós namoramos no mesmo ano. Noivamos no mesmo ano e casamos no mesmo ano. Fiquei uns 4 anos na igreja. Brigando, lutando. E Deus ali me fortalecia. As tentações vinham. Muitas vezes falei, Deus, eu vim aqui para ficar. Eu vim aqui para ficar. Eu não quero sair mais daqui, eu não quero ir mais para o mundo. Eu não quero viver a vida. O meu coração não está mais lá. O meu coração está aqui eu quero ficar. Aqui eu quero viver. Sabe, irmãos, Deus, ele conhece o teu coração. Deus sabe. Muitas vezes nós estamos achando que Deus não conhece. Deus conhece. Ele sabe o que você passa. Ele sabe as provações que você passa. Ele sabe a luta interior que muitas vezes você passa. Mas vença.
Rejeite e lute. Porque não tem como, irmãos. Não tem como eu querer as coisas de Deus e querer as coisas do mundo. Eu viver para Deus e viver para o mundo. Não tem como. Então lute. Deus, Ele vai te ajudar. O Espírito Santo vai te ajudar. Mas nós precisamos ter um coração aquebrantado, irmãos. Se não tivermos, não viveremos. Não viveremos. Eu lembro uma vez que uma pessoa, ela chegou a me desafiar. Ela falou, não, porque você hoje está na igreja, aí você não quer beber mais. Eu falei, não, vamos lá, vou lá na sua casa lá. Fui na casa dele, sentei lá na mesa. O camarada cheio de ideologia. Colocou a garrafa de cerveja, colocou 3 copos lá. Eu fiquei quieto, fui para almoçar, não fui para beber. Ele me convidou para almoçar e colocou lá. Encheu os 3 copos. Falou assim para mim, aí não vai tomar não? Eu falei, eu não, tomo água. É bom para os rins. Pô, mas é pecado? Eu não sei o que você entende o que é pecado. Mas eu vou te dar umas explicações aí. E comecei a falar para ele algumas coisas da Bíblia. Falei, nada disso aqui me impede de tomar. Mas hoje eu não tomo porque eu estou liberto. Eu não necessito disso. Um dia já necessitei, mas hoje não. Deus, Ele me enche. As minhas necessidades, a tua necessidade, irmãos, Deus, Ele cumprimenta. Aquilo que você precisa, Deus faz. Não necessita você buscar. E muitas vezes, amados, nós queremos achar que nós temos um coração aquebrantado, mas muitas vezes a gente quer buscar na fonte errada. Nós queremos buscar na fonte errada. Mas busque na fonte verdadeira que é Jesus. Aquela mulher samaritana não contou nada para Jesus. Ela tem um diálogo com Jesus. Jesus fala com ela. E ali ela começa a entender, a compreender que ela precisava mudar. E Jesus podia mudar a sua história. Jesus podia mudar a sua vida, a vida que ela vivia, onde ela colocava o coração dela. E quando Jesus trata no coração daquela mulher, irmãos, verdadeiramente ela se derrama diante do Senhor. E ela reconhece que ela precisava sair daquela vida desgraçada que ela vivia. Sabe, irmãos, viver em santidade não é que nós somos melhores, ou que nós somos mais fortes. É porque nós amamos ao nosso Deus. É porque nós reconhecemos, irmãos, que Deus é Ele que supre todas as nossas necessidades. Que nós não precisamos buscar em nenhuma fonte a qual não seja o Senhor. Que nessa noite você possa verdadeiramente ter um coração aquebrantado a Deus, vivendo através da santidade. Deus, Ele é santo, irmãos, Ele não vai abrir mão disso nunca. Mas Ele quer que eu e você também viva uma vida de santidade diante do Senhor. Que nessa noite você possa ser verdadeiramente alcançado por Deus. Porque não dá para viver, irmãos, lá no mundo, e não dá para viver na igreja. Não dá para viver com o pé aqui dentro da igreja dizendo que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus. Mas, irmãos, lá fora todo mundo te conhece. Eu tenho alguns amigos que eles me respeitam hoje na empresa a qual eu trabalho. Quando eu entrei lá naquela empresa, uns ainda me chamam, mas eu não vou em confronto. Mas todo mundo lá me chamava, olha, chegou lá o homem do pagode. Mas, passados alguns anos, alguém ali sempre fala, ó, esse homem aí é um servo de Deus. Sabe, irmão, isso é para engrandecer ao nome do Senhor. Para declarar que aquelas coisas já não me pertencem mais.
a minha vida é viver a vida de Deus. É como Paulo fala, irmãos. Deixa para trás. Siga para o alvo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é o Senhor. O nosso alvo é a salvação. E este é o ano do aquebrantamento. E eu creio que Deus, irmãos, Ele tem coisas maravilhosas para realizar no nosso meio. Através da tua vida, da minha vida. Como eu falei, nós não somos super-heróis. Talvez no meio da caminhada nós podemos até vacilar, pisar na bola, essa é a verdade. Mas Deus, irmãos, Ele te chama nesta noite. Escolha o Senhor. Escolha Deus. Vença o pecado. Lute, batalhe. E você vai ver, irmãos, o quanto Deus vai ser grande na tua vida. Eu queria encerrar falando sobre humilhação. E quando nós lemos essa história, você vê que muitas vezes a vitória ela vem, irmãos, através da humilhação. Eu não sei se você tem sido humilhado, talvez por alguém, talvez no teu trabalho, talvez onde você anda, na tua escola, no meio dos teus amigos. Mas muitas vezes, irmãos, a humilhação vem para que o milagre de Deus aconteça na nossa vida. E quando eu entendo, é porque realmente eu tenho um coração aquebrantado a Deus, e eu sei que Deus Ele vai chegar, que Deus Ele vai trazer a resposta. E eu me lembro uma vez que eu tive um chefe, irmãos, que ele me odiava. Gostar é uma coisa e odiar é outra. Mas aquele cara, eu olhava para ele e eu sabia que ele me odiava. Somente por eu ser um servo de Deus, alguém temente a Deus, nunca fui contra ele, sempre orei por ele, sempre dei conselho, mas aquele cara me odiava. E eu lembro uma vez que eu falei para ele: olha, eu vou te dar uma Bíblia. Meu Deus. Mas eu dei, irmãos, eu dei a Bíblia para ele. E eu falei: olha, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você mexe com os seus, até aí vai. Mas não brinca com o Filho de Deus. Cuidado. Estou te dando o maior presente que você pode receber. A palavra de Deus. Se ele leu, se ele guardou, se ele jogou fora, se ele escondeu, não sei. Mas ele continuou me perseguindo por várias vezes, porque ele sabia que eu não me envolveria em coisas erradas. E passado um tempo, irmãos, eu falei para Deus: Deus, não dá mais. Eu não tenho nada contra essa pessoa. Eu oro por ele, eu intercedo por ele, eu peço a salvação dele, mas está difícil. E a humilhação muitas vezes ela é tão grande, irmãos, que ele passava por mim, e tinha um outro funcionário, nós trabalhando junto, ele dava bom dia, e eu estava ali do lado. Bom dia, José Carlos. Jailton ele não viu. E depois ele voltava de novo. Aí eu, meu Deus, bom dia, senhores. Bom dia. E uma vez, irmãos, eu falei para Deus: Deus, ou eu ou ele. Ou ele sai ou eu saio. Chego, sabe. Sabe, irmãos, aquele moço, ele saiu da empresa.
Na verdade, ele abandonou, né? De tudo que ele fez. E ali eu dobrei os meus joelhos, não porque ele perdeu o emprego, não porque ele perdeu uma porta de trabalho, mas porque Deus, irmãos, é aquele que conhece os nossos corações. E todos os dias eu me humilhava naquele lugar orando, pedindo salvação, pedindo que Deus mandasse pessoas para aquele lugar cristãs. No ano de 2016, irmãos, depois aquele homem saiu, acho que 50% dos funcionários da empresa que eu trabalho, boa parte eram cristãos. Falei, Deus, eu não aceito. Eu não aceito. Eu fui humilhado, mas eu quero que o Senhor traga a bênção para esse lugar. E a bênção chegou lá, irmãos. Sai um, entra um, mas sempre tem um cristão. Hoje estava conversando com um rapaz lá, ele falou assim, você é crente? Falei, graças a Deus. Ah, eu também sou. Então, amém. Estamos juntos. É assim que Deus faz, irmãos. E talvez a expectativa de Ana por ser humilhada, por não poder dar um filho ao seu marido, que naquela época era tão importante, talvez a expectativa dela, irmão, acabou, não dá mais, já foi várias vezes. Mas, irmãos, Deus conhece o meu e o teu coração, e quando você tem um coração aquebrantado a Deus através da humilhação, com certeza o milagre vai chegar. Quando você se humilha diante do Senhor, com certeza o Senhor vai se manifestar. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele a amava. Porém, o Senhor lhe tinha encerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha encerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, e não se esqueceres, mas da tua serva, deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Elias fez a tentação à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a deteve por embriagada. E disse-lhe, Eli, até quando estarás tu embriagada? A parte de ti e do teu vinho? Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedisse. E disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. E assim a mulher se foi
se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Somente tendo um coração aquebrantado, irmãos. Coração humilhado diante de Deus. Essa mulher, ela sofreu todas as zombarias que poderiam sofrer. Mas o coração dela era um coração que se humilhava diante do Senhor. Se você quer a resposta de Deus, se humilhe diante do Senhor. Reconheça que Ele é Deus. Reconheça que Ele é Senhor. Quando Ana se rendeu ali, talvez já tinha perdido as suas forças. Mas aí Deus usa o profeta e fala: olha, seja feito conforme o desejo que está no teu coração. E diz que na mesma noite Deus atendeu ao pedido de Ana. Ele deu um filho. Irmãos, quando você vê, se você puder ler a história de Samuel, você vai ver. Um homem íntegro. Deus te dá o melhor. Quando nós temos um coração aquebrantado ao Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus ele possa falar muito mais ainda. Com certeza Ele fará. Nós temos mais 6 dias aí, irmãos. Tenha certeza. Se esforce. Se esforce para estar aqui. Se esforce que você vai ver. A vitória muitas vezes vem quando a gente não esperamos. Né? Quando nós não esperamos. Mas ela vem. Porque é Deus que faz. É Deus que realiza. Fica de pé. Queria orar por